videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de química sobre funções inorgânicas. Vamos começar falando da função inorgânica que são os ácidos. Para a gente identificar se um composto é ácido, basta a gente verificar se ele começa com H. E segundo a teoria de Arrhenius, ácidos liberam íons H+, em meio aquoso, e seria em água, em meios líquidos e tudo mais. Quando um ácido se junta com uma base, eles formam sal e água. E os ácidos são divididos em dois. Ele pode ser hidrácido, que é quando não possui oxigênio na fórmula dele, e oxiácido, que é quando possui oxigênio. Como que a gente nomeia um hidrácido? Basicamente, é só a gente pegar ácido, colocar o nome do elemento e adicionar hídrico no final. Então, se eu tenho a fórmula HCl, não tem oxigênio, certo? Então, eu sei que é um hidrácido. Por ser hidrácido, basta eu simplesmente escrever ácido clorídrico, porque cloro é o nome do elemento que não é o hidrogênio. Agora, quando ele é oxiácido, a gente pode nomear ele de várias formas diferentes, porque vai depender do NOx do elemento central, porque eu vou ter hidrogênio e oxigênio. O elemento central é o que vai estar entre o hidrogênio e o oxigênio. Se o NOx desse elemento do meio for 1, a classificação dele vai começar com hipo e vai terminar com oso. Então, usando o exemplo do cloro, vou usar o exemplo do cloro em tudo que a gente vê daqui para frente. Se eu tenho o HClO, que é oxiácido porque tem oxigênio, e o NOx do cloro, nesse caso, vai ser 1, o nome desse oxiácido vai ser hipocloroso, porque eu sempre tenho que tirar a última vogal do elemento do meio e adicionar o finalzinho, né? Que pode ser oso ou eco. Agora, se o NOx do elemento do meio for o maior da sua família, como assim for o maior ou o menor da sua família que a gente vai ver? Se eu tenho a família 6A, o maior NOx dessa família é o próprio número dela, que é 6. Então, no caso da família 6A, o maior NOx dessa família é 6. E depois vai descer de 2 em 2. Então, o maior NOx é 6 e o menor é 4, que é o que vem abaixo dele. Essa regrinha só vai mudar no caso da família dos halogênios, que é a família 7A. Por quê? Se o NOx do elemento for 7, vai ser diferente, não vai simplesmente colocar ico ou oso. Então, no caso da família 7A, o maior NOx da família 7A é 5 e o menor é 3. Então, se o NOx do meu elemento deu 5 e ele é da família 7A ou 5A, tanto faz, isso quer dizer que é o maior NOx dessas duas famílias, então eu tenho que terminar com I. Usando o caso do cloro, se eu tenho o HClO e o NOx do Cl estiver dando 5, porque o Cl é da família 7A, então 5A vai ser o maior NOx daquela família. Eu vou escrever como ácido clórico. Agora, se o NOx desse cloro estiver dando 3, que é o menor da família do 7A, ele vai chamar ácido cloroso. E se o NOx desse cloro estiver dando 7, vai ser perclórico, o nome dele, que tem que começar com per e terminar com ico. Agora, a gente também pode classificar os ácidos pela quantidade de hidrogênios. Se ele tiver um hidrogênio é monoácido, 2 diácido, 3 triácido, 4 tetraácido e assim por diante. A gente também pode classificar contar a força. Se for um hidrácido, todo hidrácido de família 7A é forte, com exceção do HF, que é o hidrogênio com flúor, que ele vai ser moderado. E todos os outros vão ser fracos. Agora, se eu estou tratando de um oxiácido, para eu saber a força desse oxiácido, eu tenho que pegar a quantidade de oxigênios e subtrair pela quantidade de hidrogênios. Então, se eu tenho H2ClO4, eu tenho 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, eu tenho que pegar o 4, que é a quantidade de oxigênios, e subtrair por 2, que é a quantidade de hidrogênios. Se essa subtração der 2 ou 3, significa que é forte. Se der 1, é moderado. Se der 0, é fraco. E os ácidos têm uma exceção, que é quando a gente começa
o nome do ácido com tio. Por exemplo, ácido tiosulfúrico. Isso acontece quando eu substituo um oxigênio por enxofre. Então, por exemplo, se eu tenho H2SO4 e ele vira H2SO2O3, eu vou ter que começar a nomenclatura desse ácido com tio no começo. Porque antes tinha 4 oxigênios e um enxofre. E depois passou a ter 2 enxofres e 3 oxigênios. Isso significa que um oxigênio se transformou em enxofre. Agora, uma curiosidade é que a chuva é um exemplo de ácido. Só que a acidez da chuva, ela pode ser mais forte, ou seja, mais ácida, se tiver muita concentração de enxofre e nitrogênio na atmosfera. Agora vamos para as bases, que é menor em relação aos ácidos. Para a gente identificar uma base, é só eu verificar se o composto termina com OH. E segundo Arrhenius, bases liberam os íons OH- em meio aquoso, em água, em meios líquidos e etc. E como que a gente nomeia as bases? As bases é sempre uma ligação entre metal e ametal, porque o ametal nesse caso é o OH e o metal é o que vai estar antes desse OH. Só que se esse metal tiver NOx fixo, ou seja, se da família 1A ou 2A, ou então seu alumínio, a gente só vai escrever hidróxido de e colocar o nome do elemento. Então, se eu tenho, por exemplo, CaOH2, eu sei que o Ca é da família 2A e que tem NOx fixo. Então, eu só vou escrever hidróxido de cálcio. Agora, se é um metal que o NOx dele varia, eu tenho que ou colocar o NOx desse elemento em algarismo romano no final, ou então eu vou usar aquela regrinha do íco ou do oso, que se for o maior NOx da família é íco, se for o menor é oso. Vamos supor que eu tenho uma ligação FeOH2. O ferro, nesse caso, pode ter NOx 2 ou 3. Só que, como eu tenho duas hidroxilas, hidroxila é o nome que a gente dá para o OH. Isso significa que, na verdade, o NOx do ferro que é mais 2, porque lembra de subir invertido. Então, se o 2 está na hidroxila, isso significa que é o NOx do ferro que é mais 2. E o ferro, ele pode ter NOx mais 2 ou mais 3. Então, mais 2 seria o menor NOx dele. E a gente tem duas formas de escrever o nome dessa base. A gente pode nomear ela de hidróxido de ferro 2 ou então hidróxido ferroso, que é usando aquela ideia do íco e do oso. A gente também pode classificar uma base pela quantidade de hidroxilas, pela quantidade de OH. Se tiver uma hidroxila é monobase, duas de base, 3 tribase, 4 tetrabase e assim por diante. A gente também pode classificar pela solubilidade em água, a capacidade de se misturar com água. Todo metal de família 1A, 2A e o amônio vai ser solúvel em água, só que tem exceção do magnésio e do berílio. Agora, a gente também pode classificar a base e contar força. Toda base que tem metal de família 1A é forte, com exceção do magnésio e do berílio. Infelizmente, o magnésio e o berílio são exceção nas duas situações. Agora, a gente vai ir para os sais. Para a gente identificar um sal, é só a gente verificar se começa com H, se termina com OH e se tem 2 elementos, sendo um deles oxigênio. Porque se não tiver nenhum desses, é um sal. Porque se começar com H, é ácido. Se terminar com OH, é base. Agora, se tiver 2 elementos e um deles ser o oxigênio, por exemplo, CaO, eu tenho cálcio e oxigênio, 2 elementos, e um desses elementos é o oxigênio. Porque se tiver 2 elementos e um deles for o oxigênio, vai ser um óxido, que a gente vai ver. Então, se não for nada disso, é um sal. E, bom, o sal, ele tem uma parte que veio do metal, ele tem uma parte que é metal, que veio da base, e uma parte que é um ametal, que veio do ácido. Então, o que realmente vai mudar no sal é o ametal. Por quê? Se o ametal, na fórmula do ácido, ele terminar com hídrico no nome dele, no sal ele vai terminar com eto.
Então, por exemplo, se lá no ácido eu tinha o ácido clorídrico, e aí esse cloro passou para o sal, como que ele vai chamar no sal? Cloreto, porque o hídrico eu troco por eto. Agora, se no ácido terminava com ico, no sal vai começar com ato. Então, se eu tinha o ácido clórico, no sal vai ser clorato. Que a gente não pode falar ácido, né? Porque é sal de que eu estou falando. Se no ácido terminava com oso, no sal vai terminar com ito. Então, se eu tinha o ácido cloroso, no sal isso vai chamar clorito. E bom, agora como que fica o nome completo do sal? Porque isso aqui era só o início. A gente vai colocar o nome do ametal ou com a terminação eto, ato ou ito, que vai depender de como ele veio no ácido. Vai colocar o di e depois vai colocar o nome do metal. Mas só coloca só o nome do metal se o NOx dele for fixo. Se o NOx não for fixo, ou eu coloco o número do NOx em algarismo romano, ou então eu coloco as terminações ico e oso. Então, por exemplo, se eu tenho o NaCl, que é o sal mais comum que todo mundo conhece, que é o sal de cozinha, como que ele vai chamar? Gente, aí eu tenho que analisar tudo. Eu tenho que analisar como que era a fórmula do ácido e como que era a fórmula da base. Porque é aí que eu vou verificar como que vai ser o nome dele. Acho que eu não consigo nem dar um exemplo para vocês, gente, de tão complicado que é. Mas é meio que é só você juntar o ácido e a base, e aí analisar o ácido e a base separado para formar tudo uma coisa só, que seria o sal. Bom, os sais, características deles é que eles são sólidos à temperatura ambiente, cristalinos, é só você lembrar do sal de cozinha, que ele é cristalino, e que vai conduzir corrente elétrica no estado líquido. Bom, o sal, gente, o excesso dos sais, no caso, o excesso deles no nosso organismo pode causar hipertensão, AVC, pressão alta, doenças cardiovasculares, inchaço, pode comprometer os rins. Então, assim, é muito importante a gente maneirar na quantidade de sal aí que a gente consome. E os sais, eles podem ser classificados em sal normal, que é quando não tem hidrogênio na composição do sal, que às vezes eu posso ter NaHCl, que sobrou ali um hidrogênio, entendeu? Quando não sobra hidrogênio, quando não sobra hidroxila, a gente chama de sal normal. Então, por exemplo, o NaCl é um sal normal, porque não sobrou hidrogênio, que é H, e nem sobrou OH. Agora, ele recebe o nome de hidrogenossal, ou bi, quando sobra um hidrogênio em sua composição, e de hidroxissais, quando sobra OH em sua composição. Então, a gente pode ter NaHCl, a gente pode ter NaOHCl. Isso acontece porque, às vezes, aquele aquele ácido e aquela base não passou pela neutralização total, que perde tudo de uma vez. Passou por uma neutralização parcial. Então, tipo assim, se eu tinha 2 hidrogênios, primeiro eu perdi um, para depois eu perder o outro. Entendeu? E a gente também pode classificar quanto ao pH. O sal vai ser neutro quando tanto o ácido quanto a base que forma ele for fortes. Agora, se eu tenho um sal ácido, é porque ele veio de um ácido forte e uma base fraca, então prevaleceu o ácido. E ele pode ser sal básico quando ele é formado por um ácido fraco e uma base forte, porque aí vai prevalecer o caráter da base. Agora vamos para os óxidos. Os óxidos é composto por 2 elementos e um deles é o oxigênio. Então, por exemplo, o CaO. Eu tenho cálcio e oxigênio, 2 elementos e um deles é o oxigênio. E os óxidos, eles podem ser iônicos, que é quando eu tenho um metal com oxigênio, e ele pode ser molecular, que é quando eu tenho um ametal com oxigênio. Bom, os óxidos iônicos, quando eles são reagidos com água, eles vão formar base. Então, por exemplo, se eu tenho o CaO mais H2O, isso forma uma base.
Mas quando os iônicos, os óxidos iônicos, reagem com os ácidos, eles vão formar sal e água. Por quê? Óxido iônico tem caráter básico. Óxido molecular tem caráter ácido. E lembra que ácido mais base forma sal e água? Então, se o meu óxido iônico se comporta como base e ele reage com ácido, eles vão formar sal e água. A mesma coisa dos moleculares. Quando eles são reagidos com água, eles vão formar ácidos porque eles têm caráteres ácidos. Só que quando eu reajo um óxido molecular com uma base, vai formar sal e água. Porque se o óxido molecular tem caráter ácido, ácido mais base forma sal e água. E os óxidos iônicos, como que a gente vai nomear eles? Daquelas 3 formazinhas também. Se for de um metal com NOx fixo, é só colocar óxido de e o nome desse metal. Se for de NOx variável, ou eu represento um NOx em algarismo romano, ou eu uso a regrinha do ico e do oso, que é para eu verificar se aquele NOx daquele metal é o maior que ele consegue ter ou é o menor que ele consegue ter. Agora, a nomenclatura dos óxidos moleculares, ela já vai ser um pouquinho complicada, porque eu tenho que colocar a quantidade de óxidos, mais o nome óxido, mais a quantidade do segundo elemento, mais o nome do segundo elemento, ou então colocar o ico mais oso. Então, por exemplo, se eu tenho... Não, CaO não. Se eu tenho o NO, que é nitrogênio com oxigênio, isso vai chamar de mononitrogênio. Ó, gente, falei errado. Isso vai chamar monóxido. Como que vai ser? Monóxido, mononitrogênio. Monóxido, mononitrogênio. Por quê? Eu tinha ali um nitrogênio, porque não é NO. Então, eu tenho um nitrogênio e um oxigênio. Se eu tenho um nitrogênio, eu tenho que colocar a quantidade. Se é um é mono, 2 é di, 3 é tri, 4 é tetra e assim por diante. Então, tem que colocar isso na frente. Por isso, monóxido. E depois eu também tenho que colocar a quantidade. Gente, falei tudo errado. É ao contrário. A quantidade lá que eu vou olhar é de oxigênio. Vai ser monóxido, porque eu só tenho um oxigênio. E vai ser mononitrogênio, porque eu só tenho um nitrogênio também. Agora, dependendo se o nitrogênio, o NOx dele estiver sendo maior da família ou menor, eu também posso colocar a terminação ico ou oso, ao invés de colocar a quantidade de nitrogênios. Então, vamos supor que lá na fórmula bonitinha, o nitrogênio, ele esteja com NOx mais 5, que é o maior da família dele. Eu posso chamar de monóxido de monóxido nítrico. Gente, é muito confuso mesmo. Mas tem que decorar isso tudo. Só que a maioria é igual, que se for de fixo é só colocar o nome do elemento, se não for de NOx fixo, ou coloca icoso no final, ou então coloca o NOx em algarismo romano. Só vai mudar no óxidos que eu tenho que colocar a quantidade de oxigênios na frente do nome óxido, ou então colocar a quantidade que tem do outro elemento depois também, no caso antes, ou então a terminação ico-oso. E bom, a gente tem os óxidos, ou então o nome de óxidos comuns, que é quando o NOx do oxigênio é menos 2. O óxido pode ser peróxido, quando o NOx do oxigênio é menos 1. Superóxido, quando o NOx do oxigênio é menos 0,5. Óxido anfótero, que é quando ele serve tanto como ácido, tanto como base. E caso de óxidos anfóteros, é sempre quando eu tenho uma ligação de óxido entre metais de transição e oxigênio. Gente, metais de transição é aqueles que não tá nem na família 1A, nem 2A e nem 3A.
está naquela parte mais fundinha da tabela periódica, assim podemos dizer. E a gente tem também os óxidos indiferentes, ou então o nome de óxidos neutros, que é quando eles não reagem com nada, gente. E óxido indiferente, vocês têm que decorar quais são. Porque como eles não reagem com nada, se te pedir fazer uma reação com esse, não consegue fazer uma reação porque eles não reagem com nada. E é o exemplo do CO, do NO e do N2O. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, para explicar de como a gente faz a nomenclatura dos óxidos moleculares, o NO que eu falei é um óxido indiferente, que não reagem com nada. Os óxidos, gente, eles são poluentes e eles é um dos bonitinhos que contribuem com a chuva ácida e também contribuem para o aquecimento global. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo, porque eu imagino que decorar as nomenclaturas não seja fácil. Então, se eu expliquei alguma coisa aqui que não ficou muito clara para vocês, vocês podem colocar aí nos comentários que eu reexplico de novo. E é isso. Beijinhos!